com saúde. Nós vamos começar, então, hoje com muita alegria, o nosso módulo, né, do nosso ciclo de formação continuada em teorias pedagógicas, com ênfase na pedagogia histórico-crítica. E para isso, então, nós temos o enorme prazer, uma alegria, uma honra de receber o professor João Luiz Gasparim para estar conosco, para compartilhar conosco, né, os seus conhecimentos acerca dessa temática, né? O professor tem um trabalho inovador e dá para se dizer único no país, né, que foi uma proposta de uma didática para a pedagogia histórico-crítica, né? Porque quando a gente fala sobre pedagogia histórico-crítica, quando a gente estuda os seus preceitos teóricos, os seus fundamentos, né, as pessoas ficam curiosas, ficam ansiosas, né, os docentes, os técnicos administrativos em educação, né, ficam curiosos, ansiosos para saber como é que funciona lá no chão da sala de aula, né, a pedagogia histórico-crítica. Então, nesse módulo, né, desse ciclo de formação, então, nós temos esse desafio, né, e nada melhor do que aprendermos com quem pensou nisso já há um tempo, né, quem se dedicou a estudar, então, a didática para a pedagogia histórico-crítica. Então, é com muita alegria que recebemos o professor João Luiz Gasparim, e eu vou passar a palavra, né, antes de nós passarmos a palavra para o professor, né, antes de eu apresentar o professor, eu vi que nós temos aqui a presença do nosso pró-reitor de ensino, então eu vou passar a palavra rapidamente para o nosso pró-reitor de ensino, fazer a sua fala, dar suas boas-vindas, e depois, então, a gente volta a conversar, então, a apresentar o professor João Luiz Gasparim e iniciarmos, então, o nosso diálogo nesse curso. Professor Adriano, boa tarde, então, ele passa a palavra. Boa tarde, professora Eliane, boa tarde ao professor João Gasparim e a todos que estão participando desse momento, né, que inicia, né, esse novo ciclo, né, são vários ciclos de formação, e a gente tem a alegria de ter, desde o início da nossa gestão, trabalhado para que aquilo que está no nosso PPI possa se materializar, né, que a pedagogia histórico-crítica possa se efetivar nos nossos PPCs, né, nos nossos currículos de forma geral, e de nossa parte temos feito o movimento em várias direções, e entre essas direções está a formação, que é fundamental para que a gente possa compreender, inclusive, a dimensão, né, do que estamos falando quando a gente está tratando da pedagogia histórico-crítica. Então, a gente já teve momentos para pensar, inclusive, do ponto de vista conceitual, sobre a PHC, né, e de forma mais, vamos dizer assim, teórico-filosófica sobre o tema, né? E agora a gente também vai pensar, eu tenho certeza disso, né? Nós não apartamos, né, aquilo que é a prática da teoria, né? Mas é a relação justamente dessa concepção, ou seja, dessa perspectiva mais profunda, inclusive do ponto de vista epistemológico, filosófico, com o seu fazer, né? E aí o professor João Gasparim, do qual, inclusive, já aqui me revelo leitor e que é grande admirador também, com certeza trará grandes aportes para nós, porque o professor deve ouvir, inclusive, muitas vezes nas suas palestras, né? E nós ouvimos muito aqui na nossa instituição, à medida que a gente vai fazendo esse debate, mas como é que faz, né? Ou seja, o como fazer, né? É sempre uma questão que aparece, né? Ou seja, e que as pessoas dizem, tudo bem, eu concordo, mas como é que eu coloco em prática isso, né? E aí o desafio é justamente esse, né? A gente pensar esse movimento que não é um movimento contínuo, né? Movimento de praxis, mas que a gente precisa pensar, inclusive, na sua dimensão mais específica, né? Ou seja, pensar na avaliação, sim, pensar no processo de construção do dia a dia, né, da instituição. Então, eu queria agradecer os colegas que se inscreveram, que têm disposição de estar aqui com a gente, para aprofundar esse conhecimento, né? E especialmente o professor João, que abriu espaço
agenda para estar conosco. Então, cumprimentar e também agradecer a professora Eliane por toda a mediação e todo o departamento de formação e práticas educativas, por mais essa formação importantíssima para a nossa instituição. Então, sigo aqui, não vou conseguir talvez acompanhar toda, mas vou seguir aqui acompanhando com muita satisfação esse momento de formação. Muito obrigado, boa tarde, boa formação para todos nós. Muito obrigada, professor Adriano, pelas palavras, pela presença aqui nesse momento importante, né? E eu, então, passo a apresentar, né, o professor Gasparim. Tem fãs aqui já no curso, já tem gente se manifestando aqui da admiração que tem pelo professor, né? Tem manifestações aqui no chat. O professor é querido aqui entre os nossos colegas, né? Então, eu gostaria de iniciar apresentando o professor, né? Então, o professor possui graduação em Filosofia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, possui graduação em Letras Português e Inglês pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Paranavaí, possui mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutorado em Educação, História e Filosofia da Educação pela PUC São Paulo. Atualmente é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Estadual de Maringá e tem experiência na área de educação, com ênfase em educação, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino-aprendizagem, educação, formação docente e educação. E também, né, como foi amplamente divulgado, né, como nós já falamos, o professor é autor do livro Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica, né, que inclusive nós sugerimos a leitura do livro, né, a leitura prévia, para uma melhor compreensão, né, do curso. E o professor é um ser humano maravilhoso também, eu tive muito prazer e aprendi bastante, né, nos nossos diálogos, a gente dialogou bastante, né, hoje aqui, assim, parece que tá tudo certo, né, que foi tudo fácil, mas sempre organizar um curso tem os bastidores, tem muito diálogo, tem muita tratativa, né, e eu gostaria de revelar a vocês que esses bastidores foram muito agradáveis. O professor é uma pessoa muito generosa, e estar dedicando o seu tempo para o IFSC é um fato que me faz ficar grata, né? Porque o tempo hoje em dia é algo muito raro, né? Nem todos, nem todas têm tempo a dedicar a outra instituição, né? Gostaria também de frisar que o professor não está cobrando, né, por essa formação. Então, realmente está dedicando o seu tempo com muita generosidade para nos auxiliar nesse processo formativo, para que um dia a pedagogia histórico-crítica, então, possa, de fato, estar presente, né, no chão das nossas salas de aula, né, que realmente possa fundamentar a educação que ocorre com isso. Então, muito obrigada, professor, é um prazer, é uma alegria tê-lo conosco aqui, e lhe passo a palavra, então, para que o senhor também possa complementar essa apresentação, né, porque a gente nunca é só o que a plataforma Lattes nos define, a gente sempre é muito mais, né, e o senhor é uma pessoa muito querida, muito generosa, né, eu acrescento isso, mas logo vocês verão, né. Muito obrigada, então, professor, e a palavra é sua. Tá bom. Obrigado, Eliane. Quero inicialmente cumprimentar a você, ao pró-reitor de ensino, e cumprimentar todas as professoras e todos os professores que estão, neste momento, me ouvindo, vendo e acompanhando o trabalho que vamos, eu diria, desenvolver juntos. Então, quero agradecer a oportunidade de poder estar com vocês e dividir um pouco aquilo que eu faço, aquilo que eu creio, aquilo que eu tenho desenvolvido, especialmente nos últimos 20, 25 anos do meu trabalho na universidade, com a pedagogia histórico-crítica, enfatizando que adoto essa postura como minha linha diretriz de trabalho, mas compreendendo todas as outras pedagogias, porque tanto a tradicional, quanto a nova, quanto a tecnicista, quanto a informática, quanto a inteligência artificial, são todas possibilidades que garantem um processo de ensino e aprendizagem.
eu vou tentar desenvolver com vocês nesses nossos encontros um pouco a sistemática do processo da própria pedagogia histórico-crítica, conforme Saviani apresentou e conforme eu tentei escrever a obra que está ali, Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. Vale ressaltar que quando foi publicado o livro, eu coloquei esse título e o pessoal queria mudá-lo. O professor Saviani disse não. Gasparin escreveu uma didática, significa que não é a única visão da pedagogia histórico-crítica enquanto uma prática. Então, deixa como uma didática. Mais adiante, talvez no próximo encontro e nos outros, a gente conversará mais um pouco sobre o livro, mas eu gostaria, assim, de iniciar tentando explicitar um pouco aquilo que é possível sempre fazer em função do processo que nós conduzimos em sala de aula com os nossos educandos. Me dirijo a vocês sempre como professoras e professores. Se alguém não estiver no momento em sala de aula, é coordenador, exerce uma função técnica, mas que trabalhará com professores, então vale, porque eu diria, vocês têm a obrigação, digamos assim, educacional de comunicar aquilo que vocês aprenderam e tentar retransmitir ou reconstituir aquilo que a gente vai propondo. Eu parto do ponto de meu trabalho com o próprio projeto pedagógico institucional do Instituto de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, porque a professora Eliane me mandou a parte do projeto institucional que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem adotado pelo Instituto, e eu observei, lendo, estudando esse projeto, me chamaram a atenção algumas questões próprias, fundamentais, dentro desse projeto, que são muito significativas. Então, a primeira delas, dos pressupostos que orientam o projeto, como vocês devem saber, porque é próprio da instituição, a unicidade entre teoria e prática. Em outras palavras, exagerando um pouco, toda prática é teoria, toda teoria é prática, porque uma não existe sem a outra. Enquanto podemos dizer que a prática é o fazer, às vezes físico, às vezes mental, mas é um fazer, a teoria é como se fosse uma luz que clareia o meu fazer, a minha prática. Porque a teoria, geralmente, ela nasce da prática. Ela não nasce apenas da cabeça de um professor ou de um grande pensador. Sim, foi ele quem fez essa teoria. Podemos dizer que Paulo Freire teve lances e livros maravilhosos, mas ele expressou uma prática social que estava emergindo, que estava se concretizando. Como todos os autores sempre expressam esta unidade, mesmo que se diga aqui na sala de aula é a teoria, lá fora é a prática. Não é bem isso, porque a sala de aula também é uma prática social. Então não adianta dizer lá fora. Não existe o lá fora. A escola é um lá fora. A escola é uma instituição social. Como todas as outras instituições, a família, o sindicato, a economia, a política, o comércio, os partidos políticos, as relações internacionais, podemos dizer que tudo na vida humana se constitui social, porque nós somos os sócios, somos aqueles que temos o dever de relacionar-nos com o fazer e com o pensar. E, portanto, nós vamos tentar trabalhar sempre essa unidade entre teoria e prática. Um outro fundamento também próprio do projeto pedagógico do Instituto é a articulação entre instituição e comunidade externa. Isso é muito importante, é fundamental. Por quê? Se nós
dizemos que estamos aprendendo um determinado conteúdo teórico, é bom saber que ele não é abstrato apenas, ele é abstrato e teórico ao mesmo tempo, e concreto ao mesmo tempo, e prático ao mesmo tempo. A ligação entre o que eu aprendo com a comunidade externa é fundamental. Por quê? Porque se eu aprendo um determinado conteúdo, um determinado tema, eu vou exercê-lo como profissional. E este exercer como profissional implica as relações que a gente tem e vai manter, ou já mantém, com as outras pessoas, quer seja na escola, quer seja no comércio, quer seja onde nós atuamos ou onde os nossos educandos vão atuar. Nós detalharemos um pouco mais este processo da articulação entre teoria e prática à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho. Mas o que é bom ressaltar é que não se aprende apenas um conteúdo para a escola. Eu diria que, se nós quisermos exagerar um pouco, o conteúdo que nós aprendemos para a escola, basta aprendê-lo. Às vezes não precisa nem entender, basta decorar e você faz prova, tira nota 9, 10 e está aprovado. Ótimo. Cumprir a sua missão. Mas essa é apenas uma parte. O nosso conteúdo aprendido na sala de aula, no nível superior, ou no nível médio, ou em qualquer nível, ele não é apenas para servir à escola. Ele tem que servir à comunidade. Ele tem uma dimensão social. Ele tem uma dimensão social. Especialmente, e todos os institutos públicos ou particulares, municipais, estaduais ou federais, eu diria, a escola não é feita para si. A escola é uma instituição que forma para a sociedade. Então, é necessário que o conteúdo que eu aprenda, ele seja agarrado, seja apreendido, seja recebido teoricamente, mas em função de uma prática. Então, o nosso fazer dentro dessa perspectiva não é apenas ensinar o conteúdo teórico e fazer provas, dizer tirei 10, estou feliz, estou aprovado. A pergunta que resta é a segunda parte. O que é que o meu educando, o meu ex-aluno, ao sair, ao terminar o curso, vai fazer com o conteúdo que eu aprendi? Qual o exercício profissional ou o exercício social que o meu educando, ao término do curso e mesmo durante o curso, vai fazer com o conteúdo que eu ensinei? Me desculpe, mas parece tão evidente isso, né? Precisa dizer para o aluno que ele está estudando essa matéria para a profissão? Claro que não precisa. Gente, nós estamos acostumados a não informar o nosso educando o que ele vai fazer com esse conteúdo. Parece que ele tem que saber. Está fazendo um curso de medicina, de filosofia, um curso de pedagogia, um curso de letras, pois ele sabe o que tem que fazer. Não é bem assim. Eu creio que todo conteúdo ele tem que ser formado e informado de tal maneira que o educando tenha claro que esse conteúdo vai servir para o trabalho dele social, o trabalho além da escola. Mas isso aos poucos. Não é que nós não façamos isso, nós fazemos, nós temos claro isso. Mas eu creio que dentro da pedagogia histórico-crítica existe uma ligação muito forte entre a dimensão social e a dimensão teórica. De tal forma que isto se torna um trabalho interessante. Ao mesmo tempo, vamos falar um pouco de nós. Dentro da sociedade em que nós vivemos hoje numa sociedade capitalista. É muito fácil falar mal do capitalismo e falar mal do socialismo, ou falar bem de um e falar bem do outro. Mas eu creio que nós temos que levar em conta que nós estamos vivendo dentro desta sociedade. Esta é a nossa dimensão social, dentro da qual estão os nossos institutos, estão as nossas escolas, estão as nossas instituições, quer de ensino, quer outras. E então temos que entender que a pedagogia histórico-crítica ela leva em conta
a historicidade do conhecimento, a historicidade da sociedade, tempos passados, tempos presentes e possíveis tempos futuros, mas, ao mesmo tempo, ela é crítica. A palavra crítica não é falar mal de ninguém. Para isto, bastam as fake news, que devem se propagar em boa proporção, em boa quantidade, agora no período pré-eleitoral ou eleitoral. A crítica, a palavra crítica, do verbo grego krineo, significa julgamento. Criticar é julgar. Você só pode julgar quando tem duas ou mais opções. Porque se você só tem uma opção, você nunca vai julgar, não precisa. Porque julgar é comparar. Se você não tem comparação, não tem contraposição, você não tem como julgar. Então julgamos porque existe mais de uma opção. Esta opção nós podemos aceitá-la ou não. Quando nós encaminhamos a pedagogia histórico-crítica, nós nos situamos numa posição que não é muito confortável para os que defendem intransigentemente o sistema capitalista. Tenhamos claro que a escola jamais vai conseguir sozinha destruir, ou aniquilar, ou mudar, ou transformar o sistema capitalista. Quando muito a escola, isto sim, ela tem o dever de criar a consciência social, individual e coletiva, dentro do sistema econômico, político, social em que nós nos encontramos. Isto não significa destruir, significa ser capaz de julgar, significa ser capaz de discernir. E o nosso conteúdo também tem reflexo, é produto social. Então, não adianta dizer que a pedagogia histórico-crítica é da linha do materialismo histórico dialético, é socialista. Gente, eu não penso por essa. Devemos crer que o materialismo histórico dialético é a base da pedagogia histórico-crítica. Não se nega. Mas, entre o conhecer e o agir, nós temos que situar a nossa posição, o nosso fazer e o nosso pensar no sentido de que a educação, e no caso a educação na perspectiva histórico-crítica, deve ser um instrumento eficaz, eficiente para a transformação social. Se não pudermos mudar a sociedade, nós temos que trabalhar para que, ao menos, a sociedade se torne menos pior, ou que ela melhore porque nós passamos por ela. Ninguém passa inutilmente pela sociedade. Ou diria, até exagerando um pouco, o mundo tem que ser um pouco melhor porque eu passei por ele. Qual é a marca que eu deixei? Não precisa só deixar marcas negativas, nós temos que deixar marcas positivas. Numa determinada ocasião, uma professora muito entusiasmada, assim, que entrou na universidade e era uma professora contratada por tempo, vamos dizer, temporária. E eu era chefe do departamento de educação. E ela me disse: Gasparim, eu quero marcar a minha passagem pela universidade de tal forma que se fale de antes de mim e depois de mim. O que eu devo fazer? Eu fui muito direto e simples. Ateia fogo na reitoria e você será marcada pelo resto de sua vida, de sociedade, que você fez uma passagem magnífica. Com todo respeito a essa professora, que é minha amiga até hoje, nós não podemos mudar a sociedade, mas a sociedade tem que perceber que nós passamos por ela e por isso ela deverá ser melhor, porque nós trabalhamos para o bem social. Então, essas diretrizes, que no meu entender estão no projeto político, institucional, pedagógico do Instituto, ele tem que buscar uma concepção de educação histórico-crítica, democrática e emancipadora. Gente, uma das coisas mais difíceis é a democracia. Porque sempre, necessariamente, para ser democrático, um país, uma instituição, ela deverá admitir, no mínimo, dois pontos, duas posturas. Senão, não é democrática.
o totalitarismo, o ditatorialismo não é democrático, é monocrático. Quando dizemos democrático, nós temos que entender que existem, no mínimo, duas posições, que às vezes podem combinar em alguns momentos, outras serão divergentes. Mas tanto uma quanto outra têm que ser emancipadoras do indivíduo e da sociedade. Emancipar não significa destruir-se ou destruir o outro. Quando há um município e existem as vilas, existem os vilarejos, crescem e, à medida que crescem, pretendem se emancipar. Emancipar não é destruir o município de origem, é você assumir a vida própria, como se fosse autônoma, mas jamais será autônoma por completo, porque você sempre dependerá, sempre terá divisas, sempre terá relações com outros municípios, com outras realidades. A mesma coisa dentro da escola. Eu creio que aquilo que diverge de mim, muitas vezes me ensina mais do que aquilo que converge. Se todos me elogiam, é muito bom, mas eu não sei se eu estou sendo coerente e se os outros estão sendo coerentes. Alguém diz, eu discordo. Se ele apresenta razões, eu diria que, estava dizendo no início para a professora Eliane, um dos lemas de Nelson Mandela, ele dizia o seguinte, eu nunca perco, ou ganho ou aprendo. Acho que esse é o nosso trabalhar. Se você ganhar, não significa destruir o outro, você teve mais votos, você obteve a maioria de quem te apoiou. Mas se você perder, você aprendeu. Então, é nesse sentido que nós temos que começar a pensar da educação emancipatória, ou seja, o indivíduo, o aluno, o nosso ex-aluno, tem que ser alguém que depois da minha aula, depois do meu curso, depois do tempo em que eu ministrei as aulas, o que eu orientei, ele possa dizer, agora sou melhor do que o professor que me ensinou. Por quê? Porque diz a história dos gigantes antigos que os gigantes eles eram sempre os mais fortes, os mais altos, aqueles que guerreavam, aqueles que venciam porque tinham poder e tinham força e tinham tudo com eles. Mas nem sempre os gigantes conseguiam enxergar tudo. Então, o que fazia um gigante? Punha em seus ombros alguém que, de pé, enxergasse mais longe do que eles. Por quê? Porque nós também somos assim. Eu diria, se os seus professores ou os seus alunos julgam que o professor é um gigante, o aluno subindo, ascendendo aos ombros do professor, de sua cultura, de seu conhecimento, de sua posição política, de sua posição teórica, que os alunos aprendem, os alunos têm o dever moral, social, de enxergar mais longe do que os próprios professores. Por quê? Mesmo que não sejam gigantes, e nem todos nós somos gigantes, mas temos o dever de fazer o melhor possível para nós, como profissionais, como gente, para nos realizarmos como seres humanos, mas também temos o dever de fazer os nossos educandos subirem aos nossos ombros para que enxerguem mais longe. É assim que nós podemos analisar a história da humanidade, que se fez a história da educação, a história da cultura, a história das guerras, a história das contraguerras, em todos os sentidos. Então, neste aspecto, ela é uma pedagogia que se torna crítica, ou seja, ela contesta, ela é capaz de enxergar o socialismo, enxergar o capitalismo e começar a optar por um, por outro, ou, na medida do possível, ainda que teoricamente, nós sejamos capazes de uma tese, trabalharmos a sua antítese e sermos capazes de construir uma síntese. Gente, a síntese é uma das coisas mais difíceis de fazer.
porque você tem que abrir mão quem está com uma tese e quem está com uma contratese, com uma antítese, ambos têm que abrir mão de alguma coisa para que juntos construam o terceiro momento. E isto é difícil. Enquanto você defende totalmente, absolutamente, cegamente o seu ponto de vista, você jamais poderá ser alguém dialético. Porque para ser um dialético, você tem que conhecer também o ponto contrário ao seu. Isso a gente vai ver aos poucos no desenvolver do nosso trabalho aqui com vocês. Portanto, a pedagogia histórico-crítica se coloca como uma postura teórica, prática, social, de contraposição ao sistema que está posto. Não no sentido de que ele não serve, mas no sentido de que eu posso assumir outra postura e até onde eu posso ir para construir a minha profissão e a sociedade da qual eu participo dentro dos limites que o instituto, que a escola me possibilita. Portanto, os pressupostos filosóficos do materialismo histórico dialético são a base da pedagogia histórico-crítica. Dentro desta base, nós temos a estrutura social, temos a estrutura do projeto institucional que se baseia no tripé da universidade. Todos conhecemos que o tripé célebre fundamental da universidade é ensino, pesquisa e extensão. Ótimo, não nego. Mas posso dizer e posso contestar que falta um pé. Não é tripé, é quadripé. São 4 pés. Ensino, pesquisa, extensão, e eu diria, junto com o ensino, necessariamente deve estar a aprendizagem. Supõe-se que a universidade ensine e o aluno aprenda. Se eu parto do pressuposto que a universidade tenha a função de ensinar, eu devo explicitar também a contraposição, que é a aprendizagem. Este é um tripé fundamental. Vejam bem, o aluno entra na instituição, não é para fazer pesquisa, em princípio, no primeiro ano. Não é para fazer extensão. Também não é para fazer ensino porque ele está aprendendo. O educando está especificamente na universidade para aprender. Então, esse tripé é fundamental para que o aluno seja ensinado, que ele adquira o conhecimento, que possa se dedicar à pesquisa e que possa levar para além da universidade, além da sala de aula, pela extensão, o que aprendeu. Então, veja, são 4 elementos fundantes, no meu entender, que nenhum deles pode ser desconsiderado. Não é que todo professor tenha que exercer os 4 ao mesmo tempo. Aqui entra em questão uma coisa muito séria, que a gente vai discutir ao longo do tempo. Temos que distinguir com muita clareza que professor, como professor, não é pesquisador. Ele é professor. Pesquisador é outro departamento, é outra linha, é outro processo. Não é que o professor não possa ser pesquisador. Paulo Freire é muito claro. Paulo Freire não trabalha com a pedagogia histórico-crítica, mas tem sábias informações, sábios conceitos, sábios conhecimentos. Todo professor deve ser pesquisador. Sim, não se nega. Todos vocês que são doutores ou estão fazendo seus cursos são pesquisadores. Mas o professor, enquanto professor, em sala de aula, ele é professor, não é pesquisador. Também não trabalha com a extensão. Por isso que juntar os elementos da instituição, ensino, aprendizagem, pesquisa e extensão, é um todo que faz-se em partes. Eu diria que o todo não está separado, o ensino não está separado da extensão, nem da pesquisa, nem da aprendizagem.
A pesquisa requer e supõe o ensino e aprendizagem, supõe que você leve os resultados para além da sala de aula. A extensão significa que é a prática daquilo que você aprendeu teoricamente e que foi ensinado e que você se apropriou. Então, esses elementos não são independentes, são interdependentes, imbricados, dependentes um do outro. Até porque, exagerando um pouco, se eu ensino e o aluno não aprende, eu ensinei. Poderíamos responder que eu não sei, tenho que aprender. Porque se ministrar uma aula excelente, todos os meus alunos hoje faltaram, era sexta-feira, a última aula de didática, das 9h40 até 11 horas da noite. Sexta-feira, ninguém vai assistir a aula. Foram todos tomar a última. Eu ministrei minha aula porque é obrigação minha, estou sendo pago para isso. Falei para as cadeiras e as carteiras. Eu ensinei. Uma vez o professor italiano esteve em Curitiba e perguntaram para ele: o senhor vai se aposentar? Sim, vou me aposentar. O que o senhor vai fazer depois de aposentado? Ele respondeu: eu vou para o meu sítio ensinar as pedras. Mas, professor, por que ensinar as pedras? Porque elas aprendem. Elas são mais obedientes do que os meus alunos. Elas são mais obedientes do que as pessoas. Se eu talho uma pedra com formão, com cinzel, com instrumento próprio, ela me obedece. O aluno me contesta. Se eu digo A, ele me diz B. E às vezes me desestrutura. Então é melhor ensinar as pedras do que ensinar as pessoas. Eu diria que a aula expositiva, como que estou fazendo agora, mesmo não vendo vocês, parte do pressuposto que vocês estejam me ouvindo, não necessariamente. Não porque eu não os vejo, mas pensem bem, numa aula expositiva, em sala de aula, com a presença de 40 alunos, 50 alunos. Todo mundo quieto, olhando para você. Você tem certeza que eles estão pensando no conteúdo que você está trabalhando? Será que não tem ninguém, nenhum deles, debaixo da carteira, vendo a mensagem do celular, do namorado, da namorada, da figura que ele gosta, ou o desenho que ele quer? Ou seja, nós não podemos controlar a mente das pessoas, nem pela pedagogia histórico-crítica, nem pela escola tradicional, nem pela liberdade de aprender, nem se estiver em casa, nem se estiver presencial. Aliás, o presencial cada vez menos é considerado. Nós precisamos começar a pensar que o remoto, o longínquo, como nós estamos fazendo, está se tornando cada vez mais presente. Como fazer e como trabalhar com a pedagogia histórico-crítica quando eu não tenho alunos presenciais. Então, diante desse quadripé da universidade, nós temos que pensar um pouco no processo de ensino e aprendizagem em que o professor transmite um conhecimento que ele já tem. Pode ter pesquisado, com certeza. Mas agora, enquanto professor, ele transmite o conteúdo que ele já possui, que está posto, que ele leu nos livros, que ele buscou, que ele tem à mão, que tem um esquema, que tem um slide, que tem o processo em si. Pesquisador é aquele que tem alguma informação, um problema a resolver, físico, mental, intelectual, ou um problema prático a resolver, mas para o qual ainda não tem uma resposta. Pode ter o problema, a pergunta, pode ter uma hipótese, uma suposta resposta, pode ser que dê isso, pode ser que dê aquilo, mas eu vou ter que verificar, vou ter que pesquisar, vou ter que buscar o desconhecido. E ali é necessário o método, são necessários os instrumentos, a linha, a conduta, o suporte teórico para buscar o desconhecido e trazê-lo para a nossa realidade.
Então, pesquisar é um processo mental e físico muito diferente do que ministrar, do que professar uma aula. Isto é, ministrar uma aula, que eu parto daquilo que eu já conheço, daquilo que eu já tenho. Isto significa que o nosso trabalho como professores não é menos importante do que a pesquisa. Geralmente nós somos avaliados, especialmente pelos órgãos superiores e competentes, aqueles que nos promovem de um nível para outro dentro das instituições, se passamos de colaborador a associado a titular, leva-se em conta muito mais a pesquisa do que muitas vezes o ensino. E raramente a aprendizagem, raramente a extensão, porque até parece que a extensão e a aprendizagem são secundários. Não existe secundário. A extensão é a obrigação que o professor passa para seus alunos para que, além da sala de aula, eles exerçam sua profissão, qualquer que ela seja, de acordo com os conhecimentos adquiridos. Não que o professor não esteja fora da sociedade, ele é social. A sala de aula é uma instituição social. Não existe o lá fora. Existe a instituição, existe o aprender e o caminhar juntos. Sim, então vejam que o nosso trabalho neste nosso encontro, ao longo a gente vai tentando explicitar um pouco mais todos esses elementos que agora a gente traz de uma forma um tanto ampla no início para começar a entrar um pouco, eu diria, no social, para depois estabelecermos os processos didático-pedagógicos que a gente pretende com a pedagogia histórico-crítica. Então, veja que o ensino, ele é sempre um processo de apresentação dos conhecimentos já produzidos socialmente e preservados pela história e aprendidos como indispensáveis para situações detectadas na prática social. Ou seja, temos que ter bastante claro, e isso a pedagogia histórico-crítica ajuda, nós não aprendemos apenas para a prova. Aprendemos para a prova porque a prova é um sinal de que você se apropriou teoricamente do conteúdo trabalhado. Mas esse conteúdo ele tem que sair em forma de ação prático-teórica, porque eu passei pela aula, porque eu passei pela instituição, porque eu passei por um processo de apropriação do conteúdo com uma perspectiva social, de aplicação, de que o meu conhecimento é básico para a minha profissão, porque eu aprendi com um sentido e um significado. O significado é histórico e o sentido é meu, é presencial. Se eu tomar o conceito de água, o conceito de água é universal. H2O é universal, é histórico. Ele tem uma história, tem uma pesquisa realizada, tem uma conformação, tem uma constituição. H2O, aqui na China, nos Estados Unidos, na América, onde vocês quiserem. É histórico. É o significado histórico-social. O sentido da água, eu, individualmente ou socialmente, o grupo social, lhe dá. O uso que se faz é o sentido que eu dou para a água. Se me perguntarem, H2O é igual para todo mundo? Sim, é igual. Pergunte aos nossos parentes, amigos gaúchos, se durante as enchentes eles estavam pensando em H2O. Estavam pensando nas pessoas que estavam sendo levadas pela chuva, pela água, nos bens, na casa, nas lavouras, a invasão. Então, qual é o sentido da água? Eu estou me afogando. E enquanto estou me afogando, é difícil você pegar e estudar a água.
Enquanto você está se queimando, é difícil você estudar a composição do fogo. Então, temos que separar um pouco para que a gente chegue a entender que as ações dos educadores e dos educandos não se aprende para si, apenas para a sala de aula. O conteúdo deve sair, eu diria, se nós partimos do senso comum, passamos pelo científico, que é o conteúdo da sala de aula, o histórico, filosófico, religioso, o conteúdo que nós estamos aprendendo. Ao sair, eu não destruo o senso comum, mas eu tenho o científico que me encaminha para uma outra visão, para uma outra ação, para uma outra sociedade, da qual eu participo. E por isso eu tenho que mostrar que eu aprendi, teórica e praticamente. Se não aprendi na prática, porque a prática se aprende fazendo prática, mas eu posso encaminhar teoricamente o fazer. Isso é o que importa. Uma outra questão da qual a gente não vai poder trabalhar, porque o caminho é outro, é distinguir um pouco... Professor querido, desculpa lhe interromper, é que nós não combinamos se as perguntas eram para ser feitas ao final ou à medida que surgissem, porque tem uma aqui, o que o senhor prefere? Olha, eu acho que é melhor que à medida que surgem as perguntas, faça, porque se eu souber responder, respondo, ou então vamos buscar juntos a resposta. Porque ao final pode acontecer então, que a pessoa interessada já não esteja presente ou já tenha passado o momento. Então, faça a pergunta que se eu sei responder, respondo. Se não sei, vamos buscar juntos. Uhum. Tá bem, professor, tá bem. Obrigada e desculpa que a gente não combinou isso antes, né? Tudo bem. A colega Rita, eu imagino que a colega esteja sem microfone, esteja sem poder fazer, né? Até pergunto, Rita, você deseja fazer de viva voz a pergunta ou posso ler a tua pergunta aqui no chat? Eu coloquei aqui no chat, né, pessoal? Fiquem bem à vontade. Quem tem condições de... Quem está com o microfone habilitado ali e quiser fazer perguntas, então pode fazer em qualquer tempo, né? Só ergo a mão aqui para sinalizar, né? E pode fazer em qualquer tempo, tá? Então, a Rita vai fazer de viva voz. Pode ligar o microfone e Rita, fica à vontade. Rita, querida, nós não estamos te ouvindo. Eu estou vendo aqui que o teu microfone está verdinho, está aberto, mas a gente não está te ouvindo. Rita? Eu vi aqui que estava... no perfil da Rita, o microfone estava verdinho, estava ligado, mas nós não estávamos ouvindo. Rita, querida, você nos ouve? Você consegue... Você está falando? Sim. Mas nós não estamos te ouvindo. Rita, eu vou pedir licença para fazer a pergunta, aí depois a gente vê isso, pode ser? Estou falando, mas não consigo ser ouvida. Sim, nós não estamos te ouvindo. Então, eu peço licença para fazer a tua pergunta, daí talvez depois você sai da sala e entra novamente, talvez ajuda, né? Talvez resolve. A Rita pergunta o seguinte, professor, queria uma melhor explicitação dessa questão de que o professor que está ministrando uma aula não ser um pesquisador nessas circunstâncias. Será que é possível dissociar? Digo isso porque no ensino e aprendizagem de artes, né, a querida Rita é uma colega da área de artes aqui do Instituto, né, estamos sempre em uma condição de pesquisa, por mais que estejamos ensinando. Então, ela gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Sim. Veja que quando nós... Aliás, em primeiro lugar, a sua pergunta é muito interessante, muito boa. Eu acho que ela ajuda a entender o processo de ensino, aprendizagem e de pesquisa. Quando nós nos referimos à pesquisa, eu estava pensando
e nisso acho que nós podemos conversar sobre a compreensão, eu estava pensando nos pesquisadores que desenvolveram a vacina contra a peste, contra a Covid-19. Enquanto eles estavam nos seus laboratórios pesquisando, eles não eram professores, eles eram pesquisadores. Ou seja, eles estavam buscando aquilo que eles ainda não conheciam. Podiam ter algumas bases conhecidas, mas não a vacina em si. Então, eles se dedicavam o tempo integral a buscar elementos, a associar elementos diferentes para ver se conseguiam produzir uma vacina, um produto que aliviasse e que salvasse as pessoas. Então, no momento da pesquisa, eles não eram professores. Podiam ter a formação de professores, mas eles estavam buscando o desconhecido. Quando nós nos referimos ao professor enquanto um ensinante, enquanto alguém que transmite um conteúdo, que comunica, que reconstitui, que refaz, que reconstitui com o seu aluno o objeto do conhecimento, eu diria que nesse momento você é essencialmente professor. Por quê? Vamos dizer, aquilo que eu sei, aquilo que você sabe, aquilo que os professores sabem e que buscam nos livros, eu diria, é uma pesquisa, mas não é uma pesquisa para resolver um problema para o qual você não tenha nenhuma solução. Eu diria que é um tipo de pesquisa mais simples. Então, na verdade, nós nunca dissociamos o ensino e aprendizagem da pesquisa. Mas eu diria que nós, enquanto professores, nós somos essencialmente alguém que comunica o já conhecido. E se eu não conheço, aí sim, eu vou pesquisar. Só que veja, ao mesmo tempo que você está transmitindo durante 10 minutos um conteúdo, você não é pesquisador. Você está comunicando o que você conhece, aquilo que está no livro, aquilo que você já se apropriou. Pode ser até aquilo que você pesquisou, concordo. Então, você não se desliga de pesquisador, mas a sua função naquele momento é de proclamar, de anunciar, de dizer o conteúdo que você já conhece ou que acabou de conhecer dentro daquilo. E alguém poderá fazer uma pergunta, mas professora, então, se eu não sei, eu combino com ela, olha, eu vou pesquisar. Ali sim, aí você se torna pesquisadora porque alguém te fez uma pergunta a qual você não tinha no momento uma resposta. Se nós não podemos separar o ensino da aprendizagem, também não podemos separar o ensino da pesquisa, o professor do pesquisador. Mas eu diria que são momentos específicos dentro do processo. Porque se eu descobrir alguma coisa, o meu colega que trabalha comigo não descobriu, eu comunico a ele, eu estou sendo professor naquele momento, ainda que para uma pessoa somente. Mas eu também sou pesquisador, porque o outro é pesquisador. Se ele me contesta, ele está sendo professor e pesquisador. Então, eu diria, não se separam intrinsecamente a pesquisa e o ensino, mas são funções, eu diria, funções sociais diferentes. Até porque, veja, não sei como é no Instituto, mas aqui na minha universidade, a Universidade de Maringá, o concurso que se faz para professores efetivos nunca é para pesquisador, é sempre para professores. Então, não sei se no Instituto vocês têm o nível de pesquisador, o concurso público para pesquisador. Há institutos de pesquisa, como o Embrapa, como as instituições, especialmente agrícolas, que pesquisam, que têm a função específica de pesquisar. Mas eu não sei, por exemplo, se todas as instituições de ensino superior, públicas, federais ou estaduais, têm o nível, tem a dimensão de pesquisador contratado especificamente como pesquisador. Eu sei que, por exemplo, da minha universidade, você pode ter um número X de aulas. Se você tem um projeto de pesquisa, então reduz o número de aulas para que você possa se dedicar à pesquisa. Então, o próprio professor é
é pesquisador e, ao mesmo tempo, comunica o que pesquisou. E uma das coisas interessantes que eu observei comigo mesmo e com outros colegas, as nossas teses de mestrado, dissertações de mestrado e especialmente as teses de doutorado, geralmente não são sobre o conteúdo que você ministra em sala de aula. Então, eu diria, nós pesquisamos sim, e vale para a sala de aula, é necessário, mas não é a minha aula do dia a dia imediata. Por exemplo, eu fiz minha tese de doutorado sobre Comênio no século XVII, o pai da didática moderna. Foi uma tese maravilhosa. Quantas vezes eu ministrei Comênio na sala de aula? Apenas enunciado, porque com 30 horas de didática você não tem como fazer a história da didática. Então, a minha pesquisa valeu, eu sei. Aprendi um autor do século XVII que é fantástico. Mas você aprendeu alguma coisa para o momento de hoje, para a sua didática? Eu diria que Comênio me ensinou uma coisa fundamental. Ele me ensinou a ler. Porque Comênio foi alguém que leu o seu tempo do século XVII e escreveu uma didática para o século XVII. Eu, Gasparim, tentei escrever uma simples didática para o século XX, para o século XXI, e está meio capenga ainda, conforme agora os avanços da pedagogia histórico-crítica. Tenho que rever o meu trabalho, tenho que pesquisar o meu trabalho. Eu tentei trabalhar como pesquisador o meu livro didática com os meus alunos de pedagogia. Gente, não é simples. Eu gastava, quando tinha 60 horas aula, eu gastava no mínimo 30 horas aula, quase 2 meses ou mais, para poder ensinar essa metodologia para os alunos. Então, a pesquisa nem sempre é imediatamente aplicável. Mas eu diria, nós temos que ser capazes de, num momento específico, sermos pesquisadores, porque eu tenho que conhecer a raiz do conhecimento que eu trabalho. E se não a raiz, ao menos que sirva de fundamento. Por exemplo, eu sou formado em filosofia. Eu tenho 54 anos de aula de Universidade Estadual de Maringá. Sou licenciado em filosofia. Fiz doutorado em filosofia. Eu nunca ministrei uma aula de filosofia nesses 54 anos. Então, perdi minha tese, perdi meu doutorado? Não. Por quê? Porque essa é a base. Sobre esta base filosófica e comeniana é que constituía a minha didática. Eu aprendi a ler o momento de hoje. Talvez não tenha lido como era necessário, mas eu tentei fazer o que foi possível para aplicar essa didática. Então, Rita, acho que eu estou conversando demais. Mas não se convença muito, não. Pode me contestar, acho que vale a pena. Nós somos professores num determinado momento e automaticamente somos também pesquisadores. Mas enquanto professores, nós temos a missão, a função de proclamar, de anunciar o já conhecido. E quando digo já conhecido, não é que eu o saiba de cor. Os livros que estão ali já foram pesquisados, foram escritos, são expostos, então não precisa pesquisar. Eu faço aquela pesquisa de consulta daquilo que já está posto. É uma forma de pesquisa, mas a pesquisa de raiz, ela é muito mais complexa e é muito mais difícil e contestável, porque a pesquisa e a ciência, elas são verdadeiras, absolutas, enquanto não melhorarem, enquanto não existir outra teoria, enquanto não se contestar com a realidade. E vejam que o experimento, falando novamente das vacinas, não, ela tem 50% de garantia de validade, mas 50% é pouco, vai para 60%, vai para 80%. Testa com ratos, com animais, com cavalos, depois com gente, recebem a vacina, outros recebem o placebo, e se vai construindo. Depois, agora eu posso dizer, chegar na sala de aula, olha, a teoria do laboratório tal combina tais e tais e tais elementos e expressa para os alunos. É nesse sentido que eu entendo um pouco o processo de ensino, aprendizagem e pesquisa. Assim como a extensão, por exemplo, já que estamos falando, a extensão é além da universidade.
Você entende que é aplicação fora, junto à comunidade, o ensino fundamental, médio, junto às instituições, junto aos agricultores, junto aos técnicos, junto às fábricas, junto à dimensão de saúde. Então, a extensão é sempre algo que vai além, mas que é resultado de pesquisa, de ensino e de aprendizagem. Então, esse quadripé, ele sempre coexiste, acentuando, ora uma, ora outra dimensão. Não sei se respondi ou se enrolei um pouco, mas estou à disposição. Professora Rita escreve o seguinte, né, que ela está com a dificuldade com o microfone aqui. Entendi que o senhor coloca a pesquisa em perspectivas diferentes. Talvez quando eu pense a pesquisa, imagino que eu proponha materiais e suportes aos meus alunos, eles geralmente querem a receita entre aspas, né? E eu oriento a descoberta e ao processo investigativo. Foi o que ela responde. Sim, né? sim. Veja que é coerente a resposta ou a proposta que ela diz, só que ela possibilita isso aos alunos. Quer dizer, quem está fazendo pesquisa no momento são os alunos. Ótimo. Os alunos é que têm que descobrir. E a professora, que já sabe o conteúdo, que já aprendeu, ela está conduzindo o processo de tal forma que o importante se torne o aluno. Gente, como isso é difícil. Nós queremos brilhar como professores. Eu tenho que mostrar que sei, eu tenho doutorado, eu sei fazer isso. Por que você me contesta? Eu acho que quando nós passamos a possibilidade ao educando que redescubra aquilo que eu já sei, ou que ele faça a descoberta, ele passa a ser efetivamente aquilo que ele é dentro da sala de aula e da instituição, a pessoa mais importante, porque a universidade existe em função do aprendizado do aluno. A pesquisa pode ser feita fora da universidade, há institutos próprios para isso, mas se faz dentro da universidade também. Então, eu creio que é nesse sentido ótima observação. É muito boa a sua observação. Possibilite sempre os alunos que façam a descoberta, a redescoberta. Isso é muito significativo para eles, porque eles assumem, então, a postura: eu estou aprendendo, eu descobri. É isso que é importante. Quando nós descobrimos alguma coisa que buscávamos em nossos cursos de mestrado e doutorado, a gente não se alegrava, porque eu descobri, porque eu me tornei a pessoa principal. Quando o professor não possibilita que o aluno seja o centro do processo, ele se torna o mais importante, teoricamente, mas o aluno nem sempre é o centro. Mais alguma pergunta? Professor, não é uma pergunta, é uma colocação da nossa querida colega Paula. Ela diz o seguinte, que é alegria ouvir o professor Gasparini e testemunhar sua humildade pedagógica. Aprender com e em processo. Obrigada pela oportunidade. Tá bom, ótimo. Sinta-se sempre em processo. Então, eu ratifico, né? Se alguém quiser fazer pergunta, é só erguer a mão aqui, só para a gente se organizar, e caso não seja possível, em função de não ter um microfone funcionando, né? É só deixar no chat aqui que eu vou fazendo essa mediação. A gente está de olho aqui, tá bem? Sim. Bem, a pedagogia histórico-crítica, ela se situa dentro de uma sociedade. No nosso caso, aqui no Brasil, dentro da sociedade capitalista na qual nós vivemos. Mas ela se contrapõe, teórica e praticamente, ao que está posto, àquilo que está instituído. Volto a dizer, nós não temos o poderio de destruir aquilo que está posto, mas podemos ter a consciência, e tendo a consciência já nos ajuda. Mas, falando da pedagogia histórico-crítica, eu me valho muitas vezes de Paulo Freire, porque eu adoro Paulo Freire, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de discutir, de trabalhar um pouquinho com ele, era fantástico, fazia a gente pensar de maneira admirável. E ele sempre tinha em mente que a expressão do conhecimento é uma dimensão da sociedade dentro da qual nós vivemos, dentro da sociedade em que nós vamos nos tornando aprendizes permanentes. Quando Paulo Freire
fala da sociedade, ele não está falando da sala de aula agora, em princípio, está falando da sociedade. Ele diz que há grupos sociais que vivem a intransigência, ou seja, são aqueles grupos sociais que ainda estão fechados em si mesmos, que não perceberam a realidade além do seu pequeno mundo. É consciência intransitiva. Ah, é assim mesmo, sempre foi assim mesmo, Deus quer desse jeito, é dessa forma. Pobres sempre existiram, sempre vão existir. Eu sou um coitado, moro na roça, não sou de nada. É assim mesmo. Ou seja, não consegue perceber nada além do seu mundo vegetativo, eu diria socialmente reduzido. Não é que seja ruim, mas ainda não tiveram a possibilidade de sair da sua redoma. É a consciência intransitiva, não consegue ir além. Paulo Freire nos diz que existe um nível da consciência transitiva ingênua. É aquela que percebe um pouquinho além do seu pequeno mundo. Mas ainda assim é ingênua porque, fazer o quê? Afinal de contas é assim mesmo. Você sabe, né? Política sempre foi assim mesmo, não adianta. Quem é bom não se mete na política, porque é assim mesmo. A política, quer dizer, não se candidate se você não quiser estragar a sua vida. Isso é ingenuidade, é consciência ingênua. Percebo que eu devo ir além. Tudo está mais ou menos dentro dos conformes. As leis são assim mesmo, o comportamento social, a compra, a venda, o transporte, a educação, a religião, é assim mesmo. A consciência que já começa a perceber, mas ainda é ingênua. E existe a consciência transitiva crítica. É aquela que percebe a realidade e pergunta: por que isto é assim? E aí faz pensar. Quem pensa é perigoso. Guimarães Rosa diz que viver é muito perigoso. Pensar é muito mais perigoso. Pensar é muito perigoso porque eu posso contestar, eu posso fazer a verdade aparecer com outra face. Nós temos a verdade. Não, eu tenho a verdade. Você tem a sua verdade. Você tem a sua visão de verdade. Nós temos a verdade quando nós colocamos em comum todas as nossas ideias. Então não se pode julgar alguém só por um aspecto. Precisamos ver os outros aspectos. Então, a consciência transitiva crítica, eu diria, é ali que se situa a pedagogia histórico-crítica. Ela é histórica porque considera a construção da sociedade desde tempos. E é crítica porque lê a realidade e pergunta: tem que ser eternamente assim? Não pode ser diferente? Posso contribuir? Uma pergunta, se alguém quiser responder, eu gostaria de ouvir. Se eu pedisse para você, me conta um pouquinho como você ministra uma aula. A sua última aula, quem é professor, como é que você conduziu a sua última aula? Como é que você ministrou? Como é que chegou na sala de aula, cumprimentou os alunos, começou falando do conteúdo, retomou o conteúdo anterior? Como é que você costuma ministrar a sua aula? Se alguém quiser pensar e responder e quiser contribuir, entre em contato com a Eliana e a gente vai tentar pensar juntos. Por quê? Porque a prática sua, se eu perguntasse de outra forma, qual é o melhor método, qual é a melhor didática para a aprendizagem dos alunos? Qual é o melhor processo didático para a aprendizagem dos alunos? Se você está ensinando um grupo de alunos, uma turma, duas, três, e eles aprendem, até esse momento, o melhor método de ensinar é este que você está usando, porque seus alunos estão aprendendo. Estão aprendendo? Sim. Pode ser que tenham entendido, ou pode ser que tenham decorado. Se eles decoraram, eles são capazes de dizer, mas poderão não ter compreendido. Porque é fácil decorar. Há coisas, palavras, brincadeiras que se fazem e a gente decora e também não sabe o que significa. Então, o método melhor de ensino-aprendizagem é aquele que você está usando no momento. Pode ser aula expositiva? Pode.
As aulas expositivas, hoje, um método com tantos recursos que nós temos. Vejam, eu não sei se estou sendo interessante para vocês, mas o que é que eu estou fazendo exatamente nesse momento, às 4h15? Uma aula expositiva. E daí? Eu fiz muitas vezes brincadeiras, mas não gostavam até muito, com uma instituição aqui da região, que só trabalha com... só trabalha não, tem as aulas por educação à distância. Então, fiz muitas vezes essa palestra sobre pedagogia histórico-crítica. Eu não via meus alunos, eu não interagia com eles, e, no entanto, eu tinha que falar contra tudo aquilo que eu estou tentando dizer, que esta pedagogia histórico-crítica, na verdade, deveria ser presencial. Como é que nós vamos fazer reunião de grupos numa sala de aula quando tudo é virtual? Então, se a gente hoje passa mais do que nunca pelo virtual, eu não posso desconhecer o presencial. Por quê? Porque nós temos a necessidade da visão, da presença, do gosto, do rosto, da beleza, da feiura, do conhecimento, da presença da pessoa, porque nós somos humanos. Neste momento, nós nos aproximamos, mas a imagem que você está vendo de mim, a imagem que estou vendo da professora Eliane, não é a professora Eliane. Ela está lá em Florianópolis, estou em Maringá. Nós nos vemos, nos comunicamos, mas não somos a nossa pessoa, somos a nossa imagem. Tá certo, somos uma imagem e semelhança do Gasparim, tudo bem, mas são coisas interessantes, né? Eu sempre sonhei que, junto com a imagem, que hoje é fantástica, vejam só a transmissão dos Jogos de Paris, é coisa fantástica, especialmente quando ganho, né? Quem perde, perdeu. Eu sempre sonhei que, junto com a imagem, deveria vir o perfume das pessoas que estão usando. Por que não? Se eu vejo a roupa, se eu vejo o cabelo, os olhos, por que eu não posso sentir o perfume das pessoas que estão usando? Quem sabe se daqui a alguns anos eles começam. Mas esse é outro departamento, talvez o de artes possa auxiliar. Então, qual é o melhor método, qual é a melhor técnica de ensino? Aquela que faz o aluno aprender com significado histórico, conhecimento e o sentido para a vida dele. Se ele paga, ou se ele foi pago, ou se ele está aprendendo por conta ou por iniciativa própria, é sempre alguém que merece respeito e que está aprendendo com um sentido e um significado histórico. Bem, neste processo, nós temos que ser realistas, ou seja, nós temos que partir da realidade. Quando falamos em realidade, não pense que é só a realidade material, física, concreta, objetiva, visível. A realidade é a prática social, que é teórica e que é prática, que é mente, que é pensamento, que é vamos dizer assim, abstração, mas é prática. Então, a prática, ela existe porque existe a teoria. Será que existe uma prática sem teoria? Não, mas coitado das mães lá no interior, no sertão, elas educam os filhos com qual teoria? Mesmo que a mãe seja analfabeta, ela não sabe cuidar da criança. Ela não sabe como trocar as fraldas, ela não sabe como possibilitar, à medida do possível, à medida do necessário, que a criança comece a caminhar, a engatinhar. Precisa estudar Piaget, Vygotsky, Skinner, Gasparini, Saviani para aprender isso? Não. Então, a prática é também a tradição. É também o conhecimento transmitido de uma geração para outra, de pai para mãe. Nós gostamos dos biscoitos da vovó. Ai, que delícia a casa da vovó. Pode fazer um monte de bagunça. Mas não é bem assim. Quer dizer, a prática social é sempre um fazer. Então, minha pergunta seria, depois das perguntas que eu vou fazendo, quem sabe se vocês respondem até a próxima aula, até o próximo encontro, onde está a realidade? Está no começo da sua prática pedagógica, da sua aula, ou está no fim da sua aula? Ou está o tempo inteiro?
Talvez Guimarães Rosa, no seu livro, salvo engano, Grande Sertão Veredas, ele nos diz o seguinte sobre a dialética e sobre a realidade. O real não está na saída nem na chegada. O real se dispõe para a gente é no meio da travessia. A realidade não está no início da minha aula, nem no final da minha aula. Não, mas no final o aluno sabe mais. E o saber menos não era uma realidade? E o durante a minha aula não é uma realidade? Então, a nossa realidade é esta. Não existe o antes ou depois. Existe um contínuo. Ah, mas o aluno tinha os conhecimentos superficiais. Tinha os conhecimentos do senso comum. Gente, não joguem fora o senso comum. O senso comum nos guia todos os dias. Mas nós trabalhamos com o científico. O científico que importa. O senso comum é dos coitados, aqueles que não foram para a sala de aula, que estão atrasados. Não. O senso comum é o cotidiano nosso. Ainda que saibamos o conhecimento científico, nós nos guiamos pelo conhecimento do senso comum do cotidiano com muita frequência. Com muita frequência. Cotidianamente. Vejam bem. Pode ser que depois eu repita mais adiante o mesmo exemplo, mas me parece oportuno. Em dia de sol, um dia bonito, que nasce, o nascer do sol, que maravilha, beira-mar, especialmente quem mora em Floripa, deve ter visto muitas vezes, o sol emergindo do mar. E me diga que o sol não sobe. O sol, gente, o sol sobe, eu vi. Está ministrando um curso lá perto de São Francisco do Sul. Levantei cedo, fui à praia. Gente, eu vi o sol subindo. Em 1 minuto, ele apareceu por inteiro. A minha fenomenologia, a minha visão me dizia, Gasparinho, o sol sobe. O sol vai a pino, fica meio-dia, 12 horas ou 1 hora, conforme o relógio. Aliás, quem é que avisava o sol quando mudava o relógio do verão para o horário de verão? O sol tinha que se atrasar, alguém avisava. O sol nasce, sobe e desce. Que maravilha o entardecer. Aliás, todas as belas fotografias que mandam, às vezes, nos noticiários para a televisão, ou é o amanhecer ou o entardecer, porque lá é que está a maravilha, que está o bonito. Todos vocês sabem que isso tudo é ilusão. Isso não existe, isso é mentira. O sol não nasce, não sobe, não desce. Vocês têm um movimento dos astros que fazem acontecer. É tudo o contrário. Parece que o sol nasce, sobe e desce. Mas é exatamente o contrário, é a Terra que gira em sentido contrário. Isso é ciência. O sol não nasce, não sobe e não desce. No entanto, nós nos guiamos por isso. Não, já é tarde. O que é o tarde? Está entardecendo. No entardecer, o sol morre. Vai para onde? Se esconde. Vejam, então as nossas ciências nos ajudam a entender o real, mas nós nos guiamos pelo cotidiano, pelo ver, pelo ouvir, pelo sentir. Então, não desprezem as coisas cotidianas. Mostrem que isto tem ciência. Não é destruir o cotidiano, não é destruir o senso comum. É mostrar que o senso comum tem que ascender para a ciência. Só que dizer para a ciência, pela ciência, ninguém vai dizer, meu filho, levanta porque a Terra está girando de leste para oeste numa velocidade tal, está na hora de você ir para a escola, levanta, toma café. Nós dizemos, levanta, filho, que está na hora, o sol já está alto. Então, nós nos comunicamos desta forma. Não desprezemos o senso comum, o cotidiano. Nós temos de ser capazes de passar deste cotidiano pela teorização científica, para que ao final da minha aula o cotidiano se torne científico, ou a minha percepção se torne científica. Ou seja, eu vejo que o sol nasce, mas eu sei que o sol não nasce. Essa é a contradição da pedagogia histórico-crítica. Tudo, Quintana, numa de suas poesias, Mário Quintana, o gaúcho poeta fabuloso, dizia, tudo comporta o seu contrário. Tudo comporta o seu contrário. Por quê? Porque tudo tem o seu oposto. E não adianta dizer que é ilusão, que é falta de ciência. Aliás, é engraçado, se vocês pegarem, lerem a Bíblia, algumas passagens, por exemplo, no Salmo 112, salvo engano,
Está escrito lá, Senhor, te louvarei do nascer ao pôr do sol. Será que Deus não sabia que o sol não nasce, não sobe e não desce? Mas está na Bíblia. Quer dizer, a Bíblia não é um livro de ciência. É um livro de observações humanas e divinas. Então, vamos dizer, ser capazes de compreender o cotidiano e transformá-lo para o científico é dentro disso que nós trabalhamos. Isso é fácil? Não, gente. É preciso estudo. É preciso pesquisa. Volta, Rita, você tem que pesquisar. Quem quer ser professor tem que pesquisar. Ou seja, se você quiser adotar a pedagogia histórico-crítica, prepare-se para um novo processo de estudo, de pesquisa e de ação. Em primeiro lugar, pedagogia histórico-crítica é um novo processo de estudo seu. Se você prepara a sua aula porque você tem já delineado de tempos em tempos as mesmas aulas, antigamente tinha aquelas fichas que ficavam amarelas, né? Hoje você tem a possibilidade, não precisa nem ter ficha, basta ter o seu notebook, o seu tablet e o seu televisor e você caminha, você trabalha. As fichas não se tornam amarelas, não se tornam envelhecidas, você pode simplesmente mudá-las com muito mais facilidade. Mas você tem que assumir uma nova postura de estudo, ou seja, a maneira de você preparar as suas aulas é diferente. Porque você tem que partir do pressuposto que você vai trabalhar com um conteúdo científico, mas tem que partir do cotidiano do aluno. Porque a escola tradicional fazia o seguinte, chegava em sala de aula e fazia uma exposição maravilhosa, mas não perguntava se os alunos conheciam alguma coisa daquilo que o professor ia expor. Aqui você tem que pensar no aluno que vai aprender. Então, a forma de estudo seu não é apenas pensar naquilo que você vai falar ou fazer ou expor. Você vai ter que pensar no aluno que vai receber. O meu aluno tem alguma informação sobre isso? Eu sei se ele sabe ou não sabe. Você perguntou para ele? Segundo, é um novo processo de você planejar a sua aula, o seu conteúdo, a sua unidade. Eu diria, não planeje a aula dentro da pedagogia histórico-crítica, porque não dá para fazer a pedagogia histórico-crítica numa aula. Mas você pode planejar, por exemplo, uma unidade de 10, 12 aulas, 15 aulas, uma semana, 2 semanas, um determinado conteúdo. Então, é um novo modo, uma nova maneira, um novo processo de planejar o seu trabalho. Terceiro, é um novo processo de ação do professor e do aluno. Ali é que se concretiza a dialética, na sala de aula. A sala de aula é um processo dialético, em que o professor age e o aluno reage, e ao reagir, o aluno está ensinando o professor. Tanto assim que eu diria, a professora Selma Garrido Pimenta, numa de suas obras, diz que no processo ensino-aprendizagem, ele não tem que ser ensino e aprendizagem, ou ensino-aprendizagem. Tem que ser ensinagem. Porque você tem que juntar o ensino e a aprendizagem. O professor ensina ao aluno, mas o aluno, ao responder mentalmente ou fisicamente, ou oralmente, ou por escrito ao professor, ele está ensinando ao professor. Então, o professor aprende. E o processo é sempre um processo de ensinar e aprender, de ensinagem. Misture as duas palavras. Esse é o processo dialético que eu diria. Nós temos que ter uma antítese, uma tese e a síntese. A síntese do ensinar e do aprender é a ensinagem, isto é, nós nos educamos reciprocamente, mas os alunos, coitados, não sabem nada. Eles sabem aquilo que sabem antes da minha aula, mas é saber. Pode ser do senso comum, pode ser do cotidiano. Ah, mas eles falam errado, mas eles se comunicam. Se eu digo nós vai, nós leva, nós fumo, vocês entendem que eu estou me comunicando. Está tudo errado portuguesmente? Está errado. Então tem que ensinar a forma correta, mas ele se comunicou. Nós sabemos que é nós vamos, nós fazemos, nós fomos. Ótimo.
Então, vejam, vamos distinguir um pouco as coisas e, ao mesmo tempo, nós temos que ser capazes de aprender com os nossos alunos, de aprender com os nossos aprendentes, que são os alunos. Isso implica um pouco, se me permitem, neste processo, há um desafio que não é meu, é nosso. Se quisermos adotar a pedagogia histórico-crítica, temos que pensar um pouquinho que eu tenho que ter a coragem de eu me desafiar. Ou seja, aquilo que você faz, eu parto do pressuposto que é o melhor que você consegue fazer, até esse momento. Mas se você decidir que pode fazer algo melhor além, eu diria, tem que se desafiar. Porque se você não tem desafios, você repete o caminho que sempre fez. Não é que o caminho que sempre fez esteja errado e não possibilite você chegar aonde pretende. Mas eu diria, os nossos alunos de hoje não são os meus alunos de 54 anos atrás que eu tive na universidade, quando todas as provas eram feitas com mimeógrafo a álcool. Que cheirinho bom de álcool. Não podia tomar, mas alegrava a aula. Ou seja, hoje o aluno nem copia mais. Se você projeta slide, ele fotografa e leva para casa. Ou você envia antes. Então, é outra estrutura, é outra maneira. Isto é, mesmo que a gente saiba o conteúdo, que você faça uma aula maravilhosa, expositiva, continue fazendo. Você não é obrigado a adotar a pedagogia histórico-crítica. Eu só gostaria que você, como profissional, você se tornasse um ótimo profissional, competente. Mais adiante, a gente pode conversar um pouco sobre as competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular. Tudo bem, é uma postura, já adianto, diferente da pedagogia histórico-crítica, mas não joguem fora a BNCC. Não joguem fora. Professora, eu pergunto, Paula, você gostaria de, não sei se você está em condições de falar, você quer falar o que você escreveu? Você quer colocar para a professora aí a tua ideia? Ela não consegue falar, Paula Tá. não consegue falar agora, mas eu vou ler aqui. Porque tem na fala da Paula, ela vai pensando aqui, ela escreve, né? Ela coloca uma coisa importante aqui que eu acho que vale a pena a gente falar, professor. A Paula diz o seguinte: a Paula é pedagoga, né? Nossa colega pedagoga, ela não está professora, ela é pedagoga, e ela diz que ela coloca ali que é sobre uma reunião que ela teve essa semana, ela da coordenação pedagógica, mais coordenador de curso e mais professores da primeira fase de um curso que ela acompanha, né, no nosso campus Jaraguá Hall, né, Paulo? E nos relatos dos professores sobre a busca pela aprendizagem dos estudantes apareceu angústia com a escolha do melhor método, ou se a metodologia é adequada, ou se deveria ser isso ou aquilo. A conversa rendeu muito e construímos coletivamente uma síntese no sentido de que importa antes a metodologia. Não sei se a terminologia é adequada, mas já na pedagogia recordo dessa marcação de termo. Mas voltando, metodologia no sentido de princípio e de fundamento. Há tantos modismos que anunciam metodologias ativas, mas qual é a sua base? Ou mais, o que anunciam? Anunciam o estudante no centro do processo? Pois isso está anunciado como dimensão indispensável já há tempos. Então, a questão é mais como conseguimos efetivar o princípio na vivência daquela realidade concreta do que em usar o método mais plausível, né? Ou, na verdade, o mais propagandeado que está na moda, né? Então, acho que é importante, né, essa questão ali também, né, das metodologias ativas, se o senhor quiser falar alguma coisa, né? Aí o professor Alencar, nosso colega, não sei, Alencar, você está com o microfone, você quer falar ou eu posso ler aqui o que você colocou? Oi, Eliane. Eu posso falar Alencar. Sim. Beleza. Maravilha, tá. Alencar. Fica à vontade. Boa tarde. Obrigado por me aceitar na aula. Imagina, seja bem-vindo, Alencar. Seja bem-vindo. Queria agradecer aqui ao professor por nos trazer aí ótimas reflexões, né? Eu entrei um pouco depois, mas já conheço um pouco do trabalho do professor Gasparim. Inclusive, fiquei feliz que você falou que tem um público aqui do IFAM, né?
em novembro, a gente esteve lá no IFAM, junto à reitoria, e fizemos uma palestra junto ao seminário de ensino integrado deles. Então, muito importante, né, ver que surge, nos dá resultado e nos aproxima, né, enquanto servidores da rede federal, né. Professor, enquanto o senhor comentava aí, né, já naquela primeira pergunta, né, como é a minha aula, né? Sim. Realmente, eu concordo com o senhor que não existe uma sequência e aquela história antigamente de quando a gente fazia as licenciaturas, né, de ter uma metodologia, de você ter uma formulazinha, de você ter uma receita de bolo, né? Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo e aí isso vai funcionar, né? Eu entendo que na educação não funciona assim, porque o tempo é diferente, o período é diferente, o sujeito é diferente. Eu acho que assim as construções elas devem ir acontecendo à medida que as interações, né, interpessoais, as relações interpessoais vão ocorrendo, né? Eu acho que obviamente o docente ele tem aí uma condição diante daquele conteúdo que ele se propõe a ministrar, né, daquela temática que ele se propõe a trabalhar, ele tem um domínio maior, mas ele não é o detentor do saber e o saber dele não é o único, né, que deve ser considerado. Então eu só escrevi aqui só para resgatar, né, o que o senhor tinha perguntado, que eu acho que é importante. Bom, são duas respostas que eu queria contribuir. A primeira é que eu sempre busco conhecer o público primeiro, né? Então, a minha aula nunca é a mesma no ensino integrado, na educação de jovens e adultos ou na graduação, né? São aulas mesmo com os mesmos temas, mas aulas diferentes, né? Porque elas têm que partir de situações diferenciadas e elas têm que retornar para situações concretas, indo para o abstrato, voltando para o concreto, mas de maneira diferenciada, né? Isso a partir do que a gente conhece, ou sabe, do nosso público a ser atendido, né? Então, dito isso, eu lembrei, inclusive, recentemente, no sábado, nós fizemos uma aula de reposição, e eu iria iniciar, por exemplo, um estudo numa disciplina que chama Introdução ao Estudo das Energias, né? E, dentre elas, a gente aborda sobre todas as diferentes energias. É um público de módulo 1, adolescentes de 13, 14, 15 anos, que estão chegando na nossa instituição, e que, obviamente, precisam ter algo atrativo, né? Então, no sábado, o que eu fiz, né? Eu propus a eles que a gente dei uma aula anterior falando de fogões solares. Então, a ideia era conhecer o objeto técnico. O que é um fogão solar, para que ele serve, onde é que ele vai ser útil, para que público ele é útil, né? Ele é uma tecnologia social, ele é amplamente conhecido, não? E no sábado eu propus a construção desses fogões solares. Então, todos eles trouxeram os materiais, a gente construiu os fogões solares e tal. E na aula dessa semana, que foi ontem de manhã, inclusive, a gente resgatou por que aqueles materiais foram utilizados na construção do fogão. Então, a partir da construção concreta e do porquê que ela foi trabalhada como tecnologia social, porque nós estamos numa região do país que ela ou num país, né, relativamente ao mundo, que é bastante beneficiado, né, por questões climáticas, por outras questões. Então, muitos estudantes não têm noção de que tem pessoas que não têm lenha, que não têm gás, não têm acesso à energia elétrica e que, né, não pode cozinhar. Como é que você cozinha se você não tem acesso a nada disso? Que a gente tem acesso como, né? Então, trazer um pouco dessa questão social para a aula de física, ela é uma questão bastante importante, né? Traz uma reflexão dos estudantes. E eles partiram ali de algo que eles não conheciam, que foi apresentado, mas depois foi para um concreto, onde eles puseram a mão, e na aula seguinte nós abordamos toda a parte conceitual, né? Então, o conceito ele não veio por si só, ele veio para suprir os motivos pelos quais o método de construção do fogão solar era daquele jeito, com aqueles materiais e construído daquela forma. E eu acho que, assim, essas coisas, elas são interessantes de se fazer, pelo menos é onde eu acho, né? Porque a gente resgata neles um interesse pela temática, pelo conteúdo. Eles veem que eles não estão fazendo aquilo por si só e por um aprendizado por si só, mas é por um aprendizado para, a partir desse conhecimento, enxergar o mundo de maneira diferente, né? E aí, para finalizar, eu me lembro que quando eu vim para o Instituto Federal aqui, as primeiras turmas que eu caí foram turmas de educação de jovens e adultos, né? Que é um público que já é outro perfil, não tem um perfil dos nossos integrados, né? Obviamente. E eu me lembro que a primeira coisa que eu fui fazer dentro do Instituto Federal foi cursos de torno e solda. Porque eu ia dar aula, por exemplo, de alguma ondas eletromagnéticas, ou ia dar aula de matemática que fosse uma matemática financeira,
E eu, ao invés de abordar o conteúdo por si só, eu pegava o boleto da moto lá que o menino estava pagando, a parcela, e fazia o cálculo de quanto iria pagar, dos juros, das parcelas. É algo que partia deles e não de mim, né? Da mesma forma, quando ia falar de ondas eletromagnéticas, eu citava a solda, por que a solda queima o olho, por que ele tem que ter o EPI, e assim uma série de fatores. Então, acho que nesse sentido eu só queria contribuir, dada a pergunta, né, que o senhor fez lá no início, como é que você faz as aulas, né? E como o senhor fala, né, é o ideal? Eu acho que nunca a gente vai chegar no ideal, mas é o que para aquele público, aquele momento, a gente entende que é a melhor forma de abordar Sim. a temática, né, com a maior significância, né? Obrigado. Muito obrigado. A primeira pergunta era de quem? Da Paula, professor. Paula. Então, Paula, Uhum. eu não vou entrar... Tem um recado da Rita, mas eu deixo para depois também. Tá. Deixa o senhor falar dessas duas primeiras. Paula, eu não vou entrar agora nas pedagogias, nas pedagogias ativas, que têm o seu fundamento e sua validade. Mas eu diria que, em princípio, para mim, a pedagogia ativa é aquela que faz com que o aluno pense e pratique. Porque se é ativa, não basta ativar a memória, a inteligência, tem que ativar também a prática. Então, eu diria, todas as metodologias que nós chamamos ativas, porque envolvem o aluno, que fazem que o aluno pense, que ele descubra, são metodologias ativas. Mas tem caracterização de acordo com Piaget, de acordo com Skinner, de acordo com todos os pedagogos, então tem suas fundamentações filosóficas ou psicológicas próprias. Quanto à colocação do professor, como é que é o... Alencar. Alencar. A sua aula, Alencar, obrigado pela sua participação, gostei de ouvi-lo, porque, veja, de certa forma, não sei se você tinha já conhecimento anterior da pedagogia histórico-crítica, mas você exercitou na prática com seus educandos a pedagogia histórico-crítica. Por quê? O ponto de partida da pedagogia histórico-crítica não é o aluno, é o conhecimento científico mais avançado que você sabe e que você planejou. Esse é o ponto de partida, é o conhecimento científico ou técnico, tecnológico, quer que seja, mas é o conhecimento mais avançado, ou seja, aquele que precisa ser desenvolvido e aprendido hoje. Esse é o ponto de partida. E você agiu corretamente. Por quê? Você partiu desse princípio, sem os alunos saberem, porque você planejou antes. Então, o planejamento é o ponto de partida da pedagogia histórico-crítica, sendo que nesse planejamento, nesse plano, deve constar o conhecimento necessário socialmente hoje para o momento. Então, esse é o ponto de partida, que não é a sua aula, é o seu planejamento. Isso você planejou, você preparou. Agora, a sua aula. Aí você não começou explicando o conteúdo. Você começou a trabalhar com os alunos. Ou seja, você partiu de onde estavam os alunos, de onde eles se encontravam, para que eles pudessem chegar aonde você está, com conhecimento científico. Provavelmente eles não tinham esse conhecimento científico. Então, é o ponto de partida deles. Ou seja, você não partiu do ponto de exposição, você partiu, eu diria, da lógica psicológica. Isto é, os alunos têm esse desenvolvimento, eles têm esse grau de conhecimento. Você exemplificou em seguida com a educação de jovens e adultos. É outro partido, é outra situação completamente diferente. Eu vivi essa experiência há mais de 50 anos atrás, quase caí duro, porque eu costumava trabalhar com a segunda série, com a quinta série do ginásio, e me deram uma aula, uma quinta série só de adultos, homens e mulheres da noite, de noite, não da noite, para aprendizagem, aprender francês, lá numa cidadezinha mais longe do que de Maringá. Ou seja, o que eu ia ensinar? Queria ver o que eles conheciam da França, comecei a conversar com ele, não sabia nem se existia pedagogia histórico-crítica. Mas a sua aula, eu acho que é muito interessante, julgo que é muito interessante que você tenha procedido desta forma. Por quê? Você possibilitou que os alunos aprendessem.
Ou seja, eles têm que ascender do ponto em que eles se encontram, às vezes do senso comum, se conhece o fogão a gás, fogão a linha, ou o fogão do sítio, ou a panela pendurada, como tinha minha mãe, pendurada um caibe com uma corrente, fazia polenta dentro, sobre o fogo direto. Ou seja, é a realidade que eles têm, mas você tem que conduzi-los a um novo porto, a um novo momento do processo de ensino-aprendizagem e da sociedade como tal. Então, me pareceu muito interessante o processo que você descreveu. E se você tivesse começado pela exposição, também não estaria errado, mas talvez os alunos se interessaram mais ativamente, por isso que eu acho que a pedagogia histórico-crítica também é uma pedagogia e uma metodologia ativa, porque parte do pressuposto de onde o aluno está. Não é que o aluno não vá ascender ao conhecimento científico. O ponto de partida do conhecimento científico da sala de aula é a abstração, é o conteúdo que não é material, é listado, escrito, está ali. Não é, vamos dizer, algo concreto fisicamente. É o ponto de partida, mas o ponto de partida do planejamento. O ponto de partida da aula é outro, é o educando. É ele que decide, porque ele tem que aprender o conhecimento científico a partir de onde ele está, para que neste processo de ascensão do senso comum, do cotidiano, ele vá percebendo que existe um outro degrau para ele subir e poder enxergar mais longe quando chegar ao topo. Entendo isso um pouco, o processo, muito bem, gostei da observação. Legal. A Rita diz o seguinte, professora, ela diz, na próxima semana de aula, se houver possibilidade, gostaria que o senhor nos trouxesse mais a questão acerca dos conteúdos, a título de provocação. A gente ensina conteúdos? Ela pergunta. Lembrando, pessoal, o nosso querido colega Rogers, do Departamento de Formação, deixou aqui no chat o link do formulário para o registro da presença da aula, né? Nós temos 10 minutinhos aqui ainda de aula, né? Nós terminaremos pontualmente às 17 horas. Então, lembro para que vocês possam registrar a presença, né? Porque o formulário vai fechar às 17. Depois das 17 horas não é mais possível fazer o registro. Então, não esqueçam de fazer o registro aqui da presença de vocês. Isso. Bem, vou tentar pesquisar um pouquinho se deve ensinar conteúdos ou não. Mas deixemos, então, a provocação da Rita para o próximo encontro. E dentro dessa perspectiva da pedagogia histórico-crítica, em que a gente vai trabalhar, implica em que eu tenha que mudar um pouco o meu processo de estudo, de planejamento e de previsão das minhas aulas. E eu diria que esse processo envolve, na visão de Paulo Freire, que eu devo ter a consciência crítica. Ora, a consciência crítica não se compra, não se vende, não está no mercado, não está na teoria. Consciência crítica se faz à medida que você conhece e à medida que você pratica. É muito fácil fazer um discurso a favor ou contra alguém, o problema é você se engajar na luta pelo que você acredita. Então, a consciência crítica se faz na prática, porque você tem a teoria e tem a prática, e tem o fazer, e tem o refletir sobre o seu pensar e sobre o seu fazer. Então, a consciência crítica é aquele momento em que eu adquiro a sensação e a certeza de que eu estou ciente daquilo que eu faço, pode ser contrário àquilo que o outro me diz, mas ao mesmo tempo eu estou praticando. Então a consciência crítica, ela se adquire à medida que eu faço, à medida que eu trabalho, à medida que eu executo aquilo que penso ou que os outros pensam e que está dentro da realidade que a gente vive. Só que isso é meio complicado. Por quê? Implica sempre
a vontade, o desejo, a obrigação, como profissionais. Quando nós precisamos de um profissional, eu quero que seja um bom profissional. Quando eu quero uma auxiliar doméstica, eu quero que ela seja competente nos afazeres de casa. Quando eu quero um médico, quando eu quero um advogado, quando eu quero um padre, quando eu quero um pastor, eu quero alguém que me ajude, ou seja, que seja competente, que tenha a realidade conhecida daquilo que eu preciso, por isso que eu consulto, por isso que eu vou. Então, dentro dessa perspectiva, há um pequeno poema de Fernando Pessoa, português Fernando Pessoa, que nos desafia assim muito. Ele diz o seguinte: há um tempo que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Ou seja, o tempo em que nós vivemos hoje é um tempo de travessia. É um tempo em que nós não podemos mais dizer que nós somos alguém que não nos conhecem além de nós mesmos. Todos os nossos dados pessoais já não são mais nossos, são comuns. Basta digitar o seu CPF que as instituições têm à sua mão tudo o que você é. Ou seja, nós somos universais. Somos indivíduos sociais. Nós somos indivíduos universais. Temos dentro de nós a universalidade. Eu sou um ser singular. Não existe outro João Luiz Gasparim. Tenho 10 irmãos, mas nenhum deles é igual a mim. Então eu sou singular, sou absoluto. Mas dentro de mim existe toda uma universalidade da família, dos parentes, da árvore genealógica, de tudo isso. Ou seja, eu sou eu, mas sou o universo todo. O particular, o singular, tem todo o universo dentro dele. E aí tem razão o Guimarães Rosa. A realidade não está nem na saída nem na chegada, está no meio. É lá que a gente se situa, é lá que nós vamos atuar, é lá que nós estamos trabalhando e sentindo que o nosso processo é dentro dessa perspectiva. No próximo encontro, eu vou fazer algumas considerações do tempo estático e do tempo dinâmico para situar a pedagogia histórico-crítica, os momentos da pedagogia histórico-crítica, a prática social como base fundamental de todo o processo, a problematização, a instrumentalização e a catarse. Então, esses 3 momentos estão dentro de um contexto geral, amplo e restrito, e, ao mesmo tempo, nos dão a dimensão da possibilidade da pedagogia histórico-crítica ser uma possibilidade rica de trabalho, que envolve o desafio de deixar as roupas usadas, os sapatos velhos, são gostosos, assentam bem no pé, um sapato novo é bonito, mas às vezes machuca, então nós temos que ter coragem de desafiar-nos e despir-nos dos velhos preconceitos. Isso não é fácil. Por quê? Porque nós somos formados, nós temos princípios, nós temos valores. E não precisamos concordar com todos os valores. Hoje tem os falsos valores. O tempo inteiro, o mundo inteiro viveu falsos valores e verdadeiros valores. Quais são os valores de hoje? Quais são os valores éticos, morais, religiosos, políticos, sociais, familiares, de todo tipo, de toda ordem? Então, dentro dessa perspectiva, é que nós temos que nos situar como profissionais, quanto possível competentes, porque é isto que a sociedade espera, é isto que a sociedade quer, profissionais competentes como professores, que é uma profissão, eu diria, nobríssima. Temos que partir de um pressuposto, não dá para ficar capitalista com o salário que a gente recebe. Mas eu diria, temos possibilidade de ter uma vida digna.
E vida digna não significa você ter todas as posses do mundo, nem toda a intelectualidade que a gente julga que eu não sou igual àquele pensador enorme, vou me comparar com quem? Não, eu faço aquilo que é possível dentro das nossas limitações. E não sei se o tempo já está no final, mas eu queria agradecer à professora Eliane, aos que participaram, a todos que participaram. Se eu não desestimulei, convido para que no próximo encontro, no dia 23, acho que é, né? A gente volte a se encontrar aqui novamente e vamos trabalhar juntos. Eu acho que é nesse sentido. Gostei das participações, gostaria que fossem mais, se possível, e ao mesmo tempo eu falo aquilo que penso, aquilo que posso ajudar. O resto a gente busca junto. Muito obrigado, professora Eliane, obrigado a todos vocês que participam. Professor querido, nós que agradecemos pela aula primorosa que o senhor nos deu. Tem muitas manifestações aqui no chat, tem a manifestação da Alessandra Dias, que é nossa aluna, nossa mestranda do ProfPT. Eu sou professora credenciada do ProfPT também, a Alessandra é nossa estudante, e a Alessandra fará a sua dissertação sobre a PHC, né? Ela é orientada pela professora Salete, que também está aqui conosco, que é nossa colega docente do ProfPT também, né? E também salienta a presença aqui, nós temos colegas de outros institutos, do IFAM, sei que tem gente aqui do IFAM, tem a presença do colega André Luiz também, querido colega André, eu esqueci de que IFE que você é, o colega André, inclusive, estará numa banca comigo daqui mais uns dias, né? Mas eu esqueci o seu IFE, colega André, me desculpa, mas ele diz uma coisa muito importante aqui que eu vou ler rapidamente. Acredito que a questão do conhecimento e da praxis pedagógica por meio da perspectiva da pedagogia histórico-crítica seja fundamental do ponto de vista dos fundamentos políticos pedagógicos dos institutos federais, principalmente diante do modismo das tais metodologias ativas que têm um passado diretamente ligado ao modelo pedagógico da escola nova, né, que está em contradição com a visão de formação unilateral dos institutos, né, da visão omnilateral dos institutos, né. Então, ele registra aqui muito oportuna, André, a sua observação aqui, realmente, né? E a Yara deixa aqui o agradecimento, a Paula, a Cibele, a colega professora Gislene, também colega do mestrado ProfPT, que diz: Gasparinho, uma alegria ouvi-lo, obrigado pela partilha. Sim, colega André, do Instituto Federal do Mato Grosso, muito obrigada. Desculpa, eu esqueci aqui, colega, qual era o IFE, perdão. Então, muitas manifestações aqui de agradecimento. A Ana Paula diz: maravilhosa fala do professor, muito clara e carregada de sentimentos de propriedade sobre a PHC, gratidão. E, então, eu queria agradecer, professor, e principalmente, né, o Jefferson muito bem me falou aqui, né, que olha só o nosso privilégio ter uma aula dessa qualidade ao som dos passarinhos ainda, né? Olha só que bacana, né? Não poderia ser melhor, né? Bom. E agradeço, então, ao senhor, professor. Nos encontramos novamente no dia 23 e Sim. Agradeço a todos e todas que estiveram aqui presentes, do começo ao fim. Agradeço, em especial, aos colegas Rogers e Jefferson, que são meus parceiros ali de trabalho, meus colegas do Departamento de Formação, que estiveram aqui também nos ajudando para que essa aula fosse possível, nos dando suporte aqui para que a aula fosse possível, né? O Jefferson ali na questão da transmissão, o Rogers foi quem fez aquele convite bonito, professor, que o senhor gostou, né? Então, agradeço a todos e todas ali pelo primoroso trabalho, né? E por tornar possível esse trabalho que nós estamos realizando ali no tocante à formação. Muito obrigada, então. Um grande abraço, um excelente final de semana, né? Nós temos também a nossa sala lá no Moodle, né? Onde estão disponibilizados o artigo que o senhor enviou, professor, para leitura, né? Sim. Eu mandei por e-mail, está lá no Moodle também. O nosso colega Rogers inseriu, né? E a promoção da compra do livro, gente, né? Só rapidamente aqui lembrando, a editora falou que vai deixar até o dia 10, né? Então, hoje é dia 9, até amanhã. Então, se alguém desejar adquirir o livro, né? Uma didática para pedagogia histórico-crítica,
com 30% de desconto, né, que foi o que a gente conseguiu aí com a editora, né, então tem até amanhã, tá? Então eu mandei por e-mail para todo mundo que está inscrito no curso aqui, o link, né, o cupom promocional, tá? Então até amanhã tem essa oportunidade. Então, obrigado a todos, sim, a frete é grátis, isso mesmo. Tá. Obrigado a todos e todas, então, e um grande abraço. Sim, professor. Tá. Eu gostaria só de lembrar o seguinte, para o próximo encontro, eu gostaria que todos tivessem esta apostila, aquele quadro, porque é por esse quadro que nós vamos conversar. A partir dele é que nós vamos explicitar todos os passos da pedagogia histórico-crítica, que é plano de trabalho docente-discente na perspectiva histórico-crítica, que é este quadro onde tem todos os passos da pedagogia. Então, a gente vai se guiar por esse esquema aqui. Tá bom? Tá eu certo. agradeço a oportunidade de estar com vocês. Gratidão, professor querido. Só um último recadinho ali. Eu enviei por e-mail e está na nossa sala do Moodle. Mas tem gente que falou aqui que não recebeu o e-mail que eu enviei, o pessoal externo também não estava naquela lista, né? Então, eu deixei aqui no chat o endereço de e-mail do Departamento de Formação, dep.formacão.cerfead@ifsc.edu.br. Então, se alguém não recebeu esse material, por favor, pode mandar um e-mail para esse endereço que eu faço o envio, disponibilizo, tá certo? Tá. Obrigada, bom. Então, e excelente final de semana. Grande abraço. Igualmente, para vocês todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.